Eu sou um entusiasta em iluminação fotográfica e cinematográfica. Ok, mas qual a diferença entre iluminação fotográfica e iluminação cinematográfica? Será que tem mesmo diferença? Além disso, eu vou mostrar nesse vídeo como eu criei essa cena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. do Invocação do Mal 4, Último Ritual. Tudo isso depois da vinheta. Antes de eu entrar nos detalhes dos bastidores de Invocação do Mal 4, o Último Ritual, deixa eu passar rapidamente por essa questão da iluminação fotográfica e iluminação cinematográfica. É claro que existe diferença, mas a diferença se encontra principalmente nas questões conceituais que envolvem cada uma. Veja aqui que eu não estou falando da técnica, porque tecnicamente fotografia cinematográfica e fotografia de foto são relativamente a mesma coisa, porque um vídeo é constituído por vários frames, ou seja, várias imagens, várias fotografias. Mas conceitualmente existe um jeito de se fazer fotografia e um jeito de fazer cinematografia. Entendendo tecnicamente uma das duas, você tem mais facilidade para entender a outra. Se você entendeu a diferença entre fotografia estática e fotografia cinematográfica, já é meio caminho andado. Eu sempre considerei a fotografia estática mais complexa que o vídeo, porque na foto você tem apenas um frame estático, e nesse frame estático você tem apenas um momento, aquele único clique para mostrar tudo que você quer, enquanto no vídeo você ganha mais tempo, mais possibilidades. Esse vídeo mesmo é um ótimo exemplo. Se você bater um print agora desse vídeo, concorda comigo que nós temos uma foto? Mas será que essa fotografia é boa? Quando um fotógrafo profissional ele vai criar uma cena, uma fotografia, ele tem que pensar em todos os detalhes, inclusive na iluminação que ele vai utilizar. E essa iluminação precisa ser precisa nesse momento. Ou seja, a foto vai ter um impacto imediato, enquanto o filme ele vai construindo esse impacto, essa narrativa com o decorrer do tempo. E tudo isso influencia como será feita a iluminação. Em uma fotografia, por exemplo, a iluminação ela pode gerar a sensação de movimento, enquanto no filme a iluminação ela ganha movimento. Mesmo uma cena em que a luz está parada, ela vai tomar uma forma diferente conforme os personagens interagem, os objetos interagem em cena. Então a luz ela se movimenta mesmo se for um ponto de luz parado. E cada escolha vai transmitir uma mensagem diferente. É difícil explicar de forma rasa, porque cada caso é um caso e depende muito do contexto da fotografia ou do filme. Mas anota isso, a principal diferença é que a iluminação fotográfica busca o clique perfeito, enquanto a cinematográfica busca a história perfeita. Agora que a gente entendeu que existe diferença entre iluminação fotográfica e iluminação cinematográfica, por que que eu disse que a iluminação do Invocação do Mal 4, o Último Ritual, é exagerada? Para gerar imersão na história, a produção do cinema utiliza um recurso que é chamado de iluminação natural. Esse tipo de iluminação ele pode passar despercebido por muita gente e esse é o intuito mesmo. A produção usa coisas do cenário, coisas da cena para criar essa iluminação. Uma janela, um abajur, para que não pareça que é uma iluminação montada. Igual nesse meu vídeo aqui, por exemplo, eu tenho uma luz quente que está vindo de cá e uma luz principal que está vindo dali. Para um vídeo no YouTube, a gente não tem esse tipo de preocupação. E tem uma luz aqui atrás também, mas que ela não está influenciando tanto na cena, só para não ficar tão escuro ali. Como o vídeo para o YouTube, ele é uma câmera parada e você não tá vendo o cenário como um todo, isso não faz tanta diferença aqui. Aqui, basicamente, eu tô tentando criar uma estética no vídeo e não passar um realismo de uma cena, por exemplo. E fica claro que foi montada pro objetivo desse vídeo. Mas no cinema, quando você tá contando uma história, não pode parecer que aquela luz foi colocada ali propositalmente para dar mais volume, para dar uma estética melhor pro personagem, porque isso tira completamente a imersão. Exceto quando o filme quer passar essa mensagem mais super
superficial e quebrar a quarta parede às vezes. Em um estúdio fechado, até a luz do sol ela pode ser simulada para que se obtenha o resultado desejado. Mas o Invocação do Mal, ele se perde nessa questão da iluminação e fica um pouco forçado, porque tem momentos que segue essa regra da iluminação natural, e eu acredito que o filme usa desse artifício de que existe algo sobrenatural para mudar a iluminação na mesma cena, às vezes no mesmo corte ali, sem nenhuma outra motivação. Às vezes a iluminação ela é alterada porque a personagem ela tem visões para dar essa sensação de que ela entrou numa visão e que aquilo já não é mais real. Muda totalmente essa iluminação natural e fica uma coisa mais escura, mais marcada, uma luz vindo de uma fonte, às vezes atrás de um personagem. Tem uma cena da Annabelle que a luz ela vem de trás da Annabelle, que não faz sentido nenhum, mas como ela tá dentro dessa visão, a gente aceita porque é algo sobrenatural. Só que em outros momentos, em outras cenas, também se usa essa iluminação que não faz sentido, que você vê a cena de um ângulo, aí corta para outro ângulo, a iluminação tá completamente diferente, às vezes para dar marcação mais impactante no rosto do personagem, é usada essa iluminação mais forçada, mas que não faz sentido ali quando você mostra um take aberto, aí depois mostra um take fechado na cara da pessoa, tá a iluminação completamente diferente para dar dramaticidade, e aí fica forçado. Isso não ajuda na narrativa da história, que precisa ser uma história crível. A história é baseada em fatos reais. A intenção do filme é passar a sensação de que você está assistindo quase que um documentário. Dependendo do filme, essa pode ser a intenção. A iluminação, ela pode causar confusão, e essa confusão pode ser um sentimento desejado em um determinado filme. Mas nesse caso de Invocação do Mal, parece que eles estavam tentando atingir uma estética mesmo. E aí eles colocaram a estética na frente da lógica, e pra mim isso ficou forçado, na minha opinião. Fazendo um pequeno recorte da história, antigamente no cinema mudo, a iluminação ela tinha um fator ainda mais importante. As pessoas conseguiam identificar um vilão somente pela iluminação que era usada naquele personagem. E com o tempo isso foi melhorando e ainda hoje a gente utiliza muito esse recurso. No teatro principalmente é utilizado bastante com maior frequência do que nos filmes. A iluminação exagerada ela ajuda a passar de forma visual uma emoção, um contexto ali da cena. Mas em um filme que tá tentando te vender uma história baseada em fatos reais, para que no momento oportuno, só assim, venha um jumpscare e te dê um susto, porque você tá acreditando na história, você tá indo no embalo e de repente vem esse corte, esse som alto, esse jumpscare, e você se assusta porque aconteceu algo sobrenatural, algo fora do comum ali no filme. E tendo isso em mente, não cabe utilizar essa iluminação exagerada na maioria das cenas. E essa foi a minha análise da iluminação cinematográfica de Invocação do Mal 4, O Último Ritual. É óbvio que estava tudo muito bonito, já que eles prezaram pela estética, como eu falei. Em vários momentos, se você pausar e tirar um print, você vai ter uma obra de arte para cada momento do filme. Mas quando você analisa o contexto todo, isso acaba sendo mais um problema pro filme. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre técnica de iluminação, deixa aqui nos comentários. A franquia de Invocação do Mal já usou muitos efeitos de CGI nos outros filmes, mas nesse em específico foi muito pouco. Até aquela cena do espelho foi feito de forma prática, aquele espelho girando do nada. Ah, mas depois o espelho ele sai andando sozinho. Não, é só a produção empurrando ali atrás. E eu acredito que essa escolha pelos efeitos práticos a todo momento é o que está causando o fim da franquia. Pelo menos para os atores principais. Eu não duvido nada que daqui a alguns anos eles continuem a história com a filha deles. Ou vão fazer um reboot contando os primeiros casos com atores mais jovens. E por que eu digo que o efeito prático ele tem causado o fim da franquia? Nas entrevistas de divulgação do filme, o diretor Michael Chaves, ele demonstra que ele tá muito interessado em continuar produzindo os outros filmes. Ele fala o quanto foi divertido gravar esses 4 filmes, e essa é a franquia mais famosa da carreira dele. Então é óbvio que ele quer continuar. Mas o casal protagonista não passa essa mesma vibe. Essas cenas enfrentando pessoas endemoniadas são cansativas de fazer.
Depois que eu vi essa cena de making off do Patrick Wilson sendo arrastado por uma corda, eu fiquei com isso na cabeça. E olha que essa cena, ela foi de Invocação do Mal 3. E aí você percebe que nesse filme não tem essas cenas assim. São só fantasmas que eles ficam ameaçando aparecer, e quando eles aparecem, eles não fazem muita coisa além de só aparecer mesmo. Exceto uma cena em que a Vera Farmiga cai enquanto ela tá fugindo de um desses fantasmas com um machado que eu falei. E aqui eu acho que ela caiu de verdade, porque não é fácil de simular. Se juntar isso com o fato de que a gravação foi feita no local real do último caso real do casal, tudo fica ainda mais estranho. E alguns relatos de que em algumas cenas onde o Patrick Wilson ia gravar, toda vez que ele ia começar a falar, a temperatura caía imediatamente. E ainda tem provas porque tinham sensores térmicos nas câmeras de gravação. Pode-se dizer então que os bastidores de gravação desse filme foi bem tenso. Uma cena que me deixou confuso foi a da pia transbordando, mas essa também foi feita com efeito prático. Mas no meu caso eu vou fazer com CGI, já que eu escolhi essa cena para tentar reproduzir e eu não tenho nenhum líquido desse tipo, nenhum cenário para poder inundar do jeito que foi feito no filme. Então eu vou fazer no Blender, mesclando a minha gravação original com um efeito digital que eu mesmo vou simular. A minha ideia inicial era fazer algo com camera tracking. No filme, o movimento da câmera ele fica mais natural, mais fácil, porque é um efeito prático, aquilo é um líquido mesmo que está saindo da pia. E eu queria fazer essa mesma movimentação de câmera, só que para isso eu teria que fazer um track motion, um camera tracking ali da minha cena, e eu fiz alguns testes aqui e não deu certo. Então eu vou ter que fazer com a câmera parada mesmo. E para dar essa sensação de movimento, eu vou gravar alguns takes de ângulos diferentes, assim como é feito no filme também. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Bora pro resultado final. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Clemente, obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar um like e um comentário aqui nesse vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.